Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Summit Cidades Podcast. Eu me chamo Samara Neiva e serei a apresentadora desta edição. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo um palestrante muito especial que veio de Porto Alegre para gravar com a gente, para fazer essa participação, o Dr. César Rodel, que vai conversar um pouquinho para a gente sobre as oportunidades internacionais dos municípios e dos consórcios. Muito obrigada por ter vindo até aqui, por participar e nos ajudar a construir o Summit cada vez melhor. Eu que agradeço o convite de vocês, a gente encara vocês como grandes parceiros nossos, estivemos na edição do ano passado, que foi um verdadeiro sucesso, né? E esse será ainda mais. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, com certeza será um sucesso. César, vamos começar então explicando um pouquinho para a gente sobre quais são os principais desafios que os governos locais enfrentam para se estabelecer essas parcerias internacionais. Bom, eu acredito assim que existe uma série de oportunidades internacionais para as cidades, né? É importante a gente lembrar, e eu sempre trago um conceito de um filósofo francês, que é o Guy Lipovetsky, que ele dizia que a globalização é a aceleração do tempo e a redução do espaço, né? E quando o espaço se reduz, isso propicia que as cidades possam ainda mais encararem a arena internacional, as relações internacionais e todas as oportunidades diárias que surgem, né? Mas essa temática, ela ainda é pouco trabalhada no Brasil. Se a gente pegar todos os municípios brasileiros, e que são vários, nós temos em 99% talvez das cidades não possuem uma estratégia internacional, né, de como que elas vão se posicionar perante o mundo, né? E também tem a questão, às vezes, do desentendimento jurídico dessa temática. É importante dizer que hoje as cidades têm uma competência residual muito grande. Se a gente pega a Constituição Federal de 88, claro, cabe exclusivamente à União, ao Executivo Federal, a acreditação diplomática, que é o agrément conhecido da diplomacia, e firmar tratados internacionais, Claro. né? Tudo que sai dessa esfera, os municípios podem fazer como players internacionais. Então, é importante trazer essa questão e também da própria forma como se faz isso, né? Muitas vezes por memorandos de entendimento, que são instrumentos, digamos assim, que evitam algum tipo de vinculação jurídica que possa ser um problema para a cidade depois. Mas hoje, então, nós temos essa grande, né, arena internacional com oportunidades que se abrem para as cidades. Mas aí a estratégia, eu acho que é o ponto principal, porque se 99% das cidades não têm estratégia, fazer uma estratégia é, de alguma forma, inovar. Sim. E a estratégia internacional de um município, ela não funciona única e exclusivamente para beneficiar o governo, que é temporário, né? A estratégia justamente busca ser um elemento duradouro. Tá. E que também sirva à sociedade, né? Porque a sociedade pode entender o que o governo está fazendo se o governo tem uma estratégia. Senão o prefeito sai viajando o mundo inteiro, muitas vezes, e aí não tem, né, uma liga, uma ideia, eixos de atuação, formas de conduzir. Isso traz um retorno muito positivo para a sociedade também. E como que nós podemos fazer essas estratégias? Como os municípios e os consórcios podem desenvolvê-las de forma eficiente, né? Sim. Acredito que o primeiro passo é entender e comparar com estratégias internacionais que deram certo, né? Se a gente pega no mundo hoje, eu fiz uma comparação de mais de 100 estratégias internacionais de grandes cidades e capitais no mundo inteiro, né? E existem vários modelos de sucesso. Claro, depende muito do que a estratégia quer. Tá. Geralmente é atração, é mais atração de visitantes, talentos e investimentos, que é esse tripé que forma, inclusive, a metodologia da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Eles criaram uma metodologia de atratividade regional para regiões e cidades, e eles trabalham com esse tripé,
de investimentos, de talentos e de visitantes, e como trazer mais para a cidade. Então, cidades como Bilbao, por exemplo, fizeram uma estratégia nesse sentido, Santiago, no Chile, Buenos Aires e etc., né? E no Brasil nós temos um caminho muito grande, vasto, que os municípios podem percorrer para buscar essas oportunidades, que vão desde a questão de financiamento, recursos reembolsáveis, não reembolsáveis, que são recursos mais menos burocráticos, digamos assim, porque eles não precisam passar por comissão do Senado e etc., né? Desde essas oportunidades de financiamento e de investimento, até as oportunidades institucionais que as cidades podem firmar com outras cidades no mundo, né? É um tema realmente muito interessante que a maioria dos municípios não tá explorando o seu potencial, né? E no seu ver, né, nas suas pesquisas, quais são os tipos, né, de oportunidades que estão disponíveis para os municípios e para os consórcios? Olha, a gente pode dividir basicamente assim, né? Acordos bilaterais Tá. e acordos multilaterais. Os acordos bilaterais são aqueles que as cidades fazem com outras cidades no mundo, né? Entre pares, digamos assim. Uhum. E o modelo que se construiu historicamente foi o das Sister Cities, né? Das cidades irmãs. Sim. Mas acontece que muitas vezes a cidade firma um acordo de cidade irmã e aquilo fica engavetado. E ninguém tira da gaveta, as coisas não andam para frente, né? Então, está havendo uma mudança no que a gente chama de diplomacia urbana atualmente, que está substituindo, de certa forma, o acordo de cidades irmãs por acordos voltados ao desenvolvimento econômico, ou seja, benefícios que as duas cidades podem gerar em termos de recursos, de produção, né, e trazer isso em formas de investimento. Então, isso é muito interessante a gente lembrar também. Realmente, é muito interessante mesmo. E a gente está falando de desenvolvimento econômico, né? Tem que ter o interesse de internacionalização. Como essa colaboração internacional ela pode impulsionar esse desenvolvimento econômico dos municípios? Eu acredito assim que diversas formas, Uhum. né, que isso pode ser traduzido em desenvolvimento econômico. Como eu estava falando antes, né, os acordos bilaterais e multilaterais, e aqui nos acordos multilaterais a gente entra, por exemplo, nas redes de cidades, né, muitas vezes a cidade participa de algumas redes, mas não há, digamos assim, uma conversa, um diálogo. Olha, será que realmente essa rede de cidade ela é importante para a nossa cidade? Né, digamos, Florianópolis, né? Será que essa rede é importante para o que a gente quer, né? Então, esse passo é muito importante, né? De vincular essa estratégia com os objetivos para que isso possa se fortalecer ainda mais. Então, temos as redes de cidades, os próprios organismos internacionais, como você bem conhece, que também é da área de relações internacionais, né, Samara? E isso tudo pode ser trabalhado, mas é importantíssimo, tem que ter uma estratégia. Tem que ter estratégia fundamental, sem ela nada funciona, né? Não Nada só para internacionalização, mas para para todas tudo. as áreas, né? E acaba sendo que a estratégia internacional, as cidades que adotam uma estratégia, elas acabam inovando. Com certeza. E aqui no Brasil, tem muitos exemplos de cidades que conseguiram fazer essa aproximação internacional, se desenvolver através dessa internacionalização? Com certeza, tem modelos interessantes no Brasil, principalmente de capitais, né? Por exemplo, a gente pega Curitiba, que fez um trabalho de desenvolvimento internacional e se tornou uma das cidades mais inteligentes do mundo. Recentemente, né, foi feita uma premiação. O próprio Rio de Janeiro, né, também tem uma base, uma história grande com relações internacionais. São Paulo, né, que possui lá uma secretaria específica para lidar com essas questões, né? Então, assim, são esses modelos que nós podemos citar e outros, talvez, de cidades que adentraram, por exemplo, na rede de cidades criativas da Unesco, né? Na área da literatura, ou da gastronomia, ou do artesanato, são 7 áreas, né? E elas acabam se destacando por isso também. Então, acredito que é por aí. E no âmbito internacional, existe essa internacionalização em outros países com um desenvolvimento um pouco melhor do que o nível que o Brasil já alcançou?
Sim, né? O que que você, se você pesquisa lá, né, estratégia internacional, você vai ver que a estratégia ela é um documento Uhum. formal, né, onde ali está escrito os eixos de atuação, as ideias, os objetivos e principalmente qual é a visão de futuro, né? E se a gente compara hoje todas as estratégias internacionais existentes, elas trabalham com uma visão de futuro de mais ou menos 5 anos. Então, Tá. são estratégias que vão se renovando de 5 em 5 anos, como é o caso de Bilbao, na Espanha e várias outras cidades. Então, o que a gente vai achar fora é justamente esse primeiro passo de criar uma estratégia, e não, Uhum. digamos assim, o que acontece muitas vezes, que a gente vê nos municípios, é que o prefeito toma as rédeas, faz visitas internacionais, mas aquilo não, né, carece de uma estratégia, de um fundamento e de um direcionamento. Então, acredito que a diferença principalmente é essa. Agora, os resultados, eles tendem a ser parecidos, né, no que toca a questão do desenvolvimento econômico. Com certeza. E se você pudesse dar um conselho para as cidades, para os municípios, para os consórcios, por onde eles começam para criar essa, a estratégia é o principal, mas por onde eles começam? Qual o tipo de profissional que eles precisam buscar? Qual o contato que eles têm que fazer? Tem que ser com alguma organização, com alguma fundação? Qual é o primeiro passo? Eu acredito que o primeiro passo é capital humano, né? Ou Certo. seja, você ter pessoas mais ou menos preparadas para lidar com isso, né? A gente está falando de algumas barreiras que hoje são existentes para uma série de cidades. Um segundo idioma, um terceiro idioma, muitas vezes acaba sendo uma barreira. Mas o que, que as cidades podem buscar hoje? Profissionais de relações internacionais que trabalham diretamente com essa temática, que possam auxiliar, porventura, a construção dessa estratégia internacional. Olha, talvez para essa cidade, esses eixos aqui são os mais importantes, vão trazer mais resultados, a visão de futuro é essa, a ideia de city branding, né, de marca Uhum. cidade que nós queremos construir é essa. Então, com o auxílio desse profissional, se construi uma estratégia que é algo duradouro e é uma entrega para a sociedade, não para o governo, né? Isso é muito importante a gente dizer. Com certeza. E na sua visão, no seu conceito, como você identificaria o que é uma cidade sustentável e inteligente para você? Olha, essa é uma ampla discussão, né, de cidades inteligentes e sustentáveis. Eu, particularmente, gosto muito do modelo de inovação pública da OCDE, né, Uhum. como é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que eles trabalham ali com 4 tipos de inovação. A primeira delas é uma inovação por aprimoramento, a segunda é uma inovação que nós podemos dizer é, dentro do modelo da OCDE, que é de adaptatividade, como uma cidade se adapta aos choques que ela recebe, choques externos, que podem ser inclusive climáticos, Uhum. né? E depois nós temos a inovação orientada pela missão, né? E a inovação antecipatória, que é quando uma cidade consegue vislumbrar no futuro os possíveis acontecimentos e desdobramentos para que ela possa se preparar agora, né? A gente está falando aqui de análise de foresight, Sim. principalmente metodologias de futuro, e hoje é importante dizer, existem mais de 70 metodologias de futuro existentes para que as cidades possam trabalhar. Mas as cidades hoje elas estão muito concentradas neste modelo de aprimoramento. Eu aprimoro alguma coisa que eu já tenho. Se eu tenho um departamento de comunicação funcionando e ele é bom, eu coloco lá um chatbot, por exemplo. Então, é uma inovação por aprimoramento. E essa inovação de adaptatividade, e aqui o exemplo que eu sempre trago, é de Kiev, na Ucrânia. Né? Você imagina uma fila de blindados de 100 quilômetros chegando na sua cidade. Né? O que, que eles fizeram? Eles adaptaram o aplicativo de mobilidade urbana e estacionamento da cidade para um aplicativo de guerra que indica quais farmácias estão abertas, onde você tem os shelters, os abrigos para que as pessoas possam se deslocar com Que segurança até legal. eles. Então, é uma inovação por adaptatividade. A cidade consegue se adaptar com a conjuntura que é jogada em cima dela, Sim. né? Extremamente importante para todas as cidades, né? Então, Essa adaptação. e as cidades elas estão passando por esse processo, eu acredito que no Brasil, principalmente por essa inovação de aprimoramento, chegando na adaptação. Mas ainda esta inovação antecipatória, que trabalha com o futuro, ela ainda é pouco trabalhada. E essa inovação de missão, que eu falei só para não deixar o conceito em aberto,
são aquelas cidades que estabelecem o seguinte: olha, nos próximos 50, 100 anos nós vamos reduzir o CO2 100% ou 50%, né? Que é uma realidade muitas vezes só de cidades europeias, né? Você pega, né, cidade na América Latina, a cidade não pode ainda Estão muito ter relacionados condição de também fazer, com né? o que a ONU estimula, né? Dos ODS, de Os Objetivos de metas, Desenvolvimento isso. Sustentável. Assim. Só que acaba que realmente os países já desenvolvidos conseguem, mas os países emergentes têm uma Estão nesse maior processo, dificuldade, né? né? Exatamente. Esse realmente é um assunto muito interessante, mas infelizmente eu tenho que encerrar o podcast. César, obrigada. Quem gostou do tema do César, nós vamos continuar conversando sobre isso nos eventos, nas colunas, nos Na podcasts. palestra agora no Summit de Cidades aí também. Exatamente, na palestra no Summit, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de junho, ali no Centro-Sul. Obrigada, César, de novo, por ter vindo participar com a gente. Eu que agradeço o convite, Samara, seu, da FEPESE. Nós temos aí uma grande parceria, gostamos muito do trabalho de vocês e o que vocês estão trazendo aqui para o estado de Santa Catarina, que pode ser um modelo de sucesso para outros estados, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.